Queridos filhinhos, hoje vós comemorais os 16 anos das minhas aparições aqui no córrego da Igreja, com o meu Filho Jesus Cristo, São José, o Espírito Santo, os meus anjos e os meus santos. Há 16 anos, eu, meus filhos, indiquei ao mundo o caminho que deve seguir para alcançar a paz, a salvação e para chegar até Deus. Quantas conversões eu fiz aqui! Quantas bênçãos derramei sobre vós! Filhos, tenham sempre em seus corações a confiança de que tudo pode ser mudado pela força da oração. Meus filhinhos queridos, estou aqui neste lugar sagrado, córrego da Igreja. Para mim é um momento de grande alegria e para o meu imaculado coração. Vendo tantos filhos a esta minha festa, com amor nos vossos corações, movidos pela fé, pela humildade, pela confiança, pela vontade de conhecer a verdade que é Deus. É maravilhoso, meus filhinhos, ver este lugar sagrado, córrego da Igreja, que Deus escolheu, e saber que vós vedes aqui a presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Meus filhos queridos, neste momento tão especial para mim, vamos agradecer a Deus pelo dia de graça, de jejum e que oferecemos pela paz no mundo inteiro. Quero lembrar das crianças abandonadas, dos jovens, das famílias que não têm carinho, proteção e amor do próximo, para que Jesus olhe de uma forma muito especial e conduza a sua misericórdia e faça deste mundo um mundo novo. Quero também, meus filhos, hoje, com muito amor, acolher as crianças, os jovens, os pais, as mães e todos os filhos que estão aqui presentes em meu coração. Quero pedir ao Divino Espírito Santo que conceda a vós, filhos, o dom da sabedoria, o dom da humildade, o dom da força, o dom da coragem, o dom do amor. Que todos os filhos do mundo inteiro estejam conscientes da grande transformação que o meu Filho Jesus deseja fazer em vossos corações. Ele, meus filhos, deseja libertar os vossos corações contra o ódio, contra a ira, contra o pecado, contra a maldade, contra as tentações e ciladas do inimigo. Meus filhos, a humanidade se aproxima de grande transformação do mundo. Eu fico muito feliz, meus filhos, quando eu digo isso para vós, porque me dói muito ver tanta pobreza, tanta podridão, tanta tristeza sobre o vosso mundo, porque me dói também olhar para os meus filhos e ver tanta angústia, tanto sofrimento, tanta depressão e tudo consequência do pecado. Por isso, meus filhos, eu desejo que aqui no vosso mundo haja uma transformação, onde o homem seja temente a Deus, porque hoje o homem perdeu completamente a noção do amor. Não sabem mais amar, não sabem mais se doar à vida de respeito, à vida de entrega, à vida de confiança no céu. Eu, meus filhos queridos, pediria para vós, e não é pedir muito, é pedir aquilo que realmente vós precisais fazer. Atendam, meus filhos, ao chamado do meu Filho Jesus Cristo. Convertam-se, sejam bons filhos e façam a vontade dele. É tão bonito quando se é um filho de Deus bem-aventurado, que tem dentro de vós as bem-aventuranças. Então, meus filhos, descubram o valor que vós tendes. Olhem para dentro dos vossos corações. Reconheçam o Filho de Deus que vós é, porque resta muito pouco tempo da misericórdia e da graça. Neste tempo, meus filhos, em que o céu está praticamente presente no vosso meio, ensinando para vós o caminho da vida eterna. Então, filhinhos queridos, se conscientizem que a vossa cruz não é a mais pesada, a vossa missão não é a mais difícil. Tudo é difícil e pesado para quem não ama. Filhos, sem amor, tudo se torna pesado. É por isso que me dói muito quando vejo um lar em que o pai e a mãe não sabem amar. Eu mesmo vejo filhos que se consagram a uma vida sacerdotal sem amor. Filhos, com amor tudo se vence, mas sem amor nada se vence. Em verdade, é preciso que vós, filhinhos, buscais este amor, que trabalhem nos vossos corações
esta fonte de graça e de vida, para que realmente a vossa vida possa ser de paz, de esperança e de fé. Queridos filhos, hoje, no dia da minha festa do meu Imaculado Coração, vos dou a minha paz de mãe. Paz aos vossos corações, paz às vossas almas, paz às vossas famílias, paz ao mundo inteiro. Não a paz do mundo, que é falsa, ilusória e passageira, mas o meu coração de mãe vos dará a paz divina, a paz de Deus, a paz duradoura. Isto, filhinhos, acontecerá quando vós todos voltardes para o Senhor por meio do meu coração imaculado, seguindo pela estrada da conversão, da oração e da penitência, a qual nós vos chamamos aqui neste lugar santo córrego da Igreja. Neste lugar e noutros lugares onde revelei o meu coração imaculado com as minhas glórias, minhas graças e meu amor ao mundo inteiro. Onde dei aos meus filhos esta minha hora de oração ao meio-dia, por meio da qual ensino aos meus filhos o quanto vos amo e como devem seguir-me pela estrada da santidade. Quando fazeis o que eu vos peço, então, meus filhos, meu coração obtém em vós o vosso maior triunfo, a vossa maior vitória. Torno a dizer-vos, meus filhinhos queridos, amo-vos muito a todos vós que estão aqui neste lugar sagrado, córrego da Igreja. Sou a protetora de todos os filhos peregrinos que vêm a este lugar santo, eleito por Deus, para rezarem o meu terço, o rosário, e que se esforçam por obedecer às minhas mensagens. Aqui neste lugar, meus filhos, que o céu amou e reservou para vós, as graças que são concedidas sem limite, podereis recolher quando puder descarregar. Acontece, filhinhos, que a vossa vida espiritual não melhora, porque vós não tendes os vossos corações bem dispostos diante da graça de Deus. Ou seja, filhos, resolvido a renunciar ao que se precisa renunciar, a deixar o que precisa ser deixado, a dar aquilo que pertence a Ele por direito, e vós, filhos, deveis lhes restituir. Desta forma, muitas graças não são concedidas porque muitos filhos não as querem. Meus filhinhos queridos, o meu filho Jesus é o pão de cada dia que se doa a vós espiritualmente em cada sacrifício da Santa Missa. Ele é o pão de cada dia descido do céu para ficar convosco, que se faz vida em vós, que alimenta vosso espírito e dá luz a vossos sentidos. Meus filhos, vós ides ver quão grande é o mistério da transubstanciação da carne e do espírito, encerrados na hóstia do meu Filho Jesus. Então, meus filhinhos, comerias o corpo e beberíeis o sangue do meu Filho Jesus com verdadeira entrega e amor. E na fé, meus filhos, sentiríeis a presença espiritual do meu Filho em vós. Filhos, se a humanidade compreendesse o significado tão grande que encerra cada hóstia consagrada, então ceariam com mais frequência. Muitos filhos, às vezes, comeis indignamente. Como me dói muito, meus filhos, o vosso desprezo e a vossa falta de consciência. Meus filhos, não conseguíeis compreender o mistério do amor que se encerra em cada comunhão. Cada vez, meus filhos, que seais livres de pecado, ele se faz vida em vós. Mas quando recebeis indignamente ou na mão, não sabeis, meus filhos, o desprezo e a ofensa tão grande e que fazeis ao meu Filho Jesus. Modificai tal atitude, meus filhinhos, para que depois, quando chegardes ao Tribunal Supremo, não tenhais do que lamentar. Meus filhos, através desta reflexão, eu desejo que vós possais sempre se lembrar de amar mais e mais os ensinamentos divinos, lembrando-vos que este é o mais rico alimento do mundo, pois vos levam a amar a Jesus Cristo na Eucaristia. Então, meus filhos, a palavra de Deus é uma fonte de amor e construtor da plenitude da verdade, que é o próprio Cristo. Antes de terminar, meus filhos queridos, eu vou novamente repetir-vos. Os vossos corpos, depois da morte terrena, devem voltar à terra de onde saiu, e o espírito deve voltar a Deus, que é de onde provém.
A decomposição dos vossos corpos devem ser levados a cabo pelo processo da terra e não pelo fogo. Que isto vos fique bem claro, meus filhos, para que não sigais passando pelo fogo aos vossos familiares. De novo vos digo, filhos, poeira sois e em poeira vos convertereis. Terra à terra e espírito a Deus. Filhos, tem sido para mim uma alegria poder estar aqui convosco neste lugar sagrado, córrego da Igreja, durante estes 16 anos. Para vós foi também um tempo lindo, belo e grandioso, porque o vosso coração se alegra ao saberdes que esta obra é de Deus. O córrego da Igreja, meus filhos, é um lugar privilegiado, um lugar abençoado, porque Deus pôs os seus olhos e as suas mãos no coração deste lugar cheio de graça e derramou toda a sua misericórdia sobre ele. Eu sinto-me muito feliz, meus filhos, porque durante 16 anos vós enfrentastes e ainda estão a enfrentar tudo por este lugar, as dificuldades e perseguições. Se dependesse de muitos filhos e do que eles dizem, com a sua falta de estrutura espiritual, este lugar sagrado já não existiria mais. Mas, meus filhos, esta é uma obra divina e o que é divino nunca pode acabar, tende só a crescer, pelo que tem surpreendido aqueles que não querem acreditar. Aos meus filhos ingratos, que prejudicam os vossos irmãos para subir e não perderes os vossos postos na Igreja, a esses eu digo, filhos, como sois hipócritas, se não estáis na verdade. Sede fortes, meus filhos, da luz de Jesus. Devem-se defender a verdade, pois a hipocrisia destes filhos um dia serão julgados. E eu, meus filhos, lutarei sempre com todo o meu coração para que este lugar, córrego da Igreja, venha a ser como todos aqueles que já são consagrados pela Santa Igreja. Contai comigo, meus filhinhos queridos, para esta missão. Rezai muito pelos sacerdotes, rezai muito pela Santa Igreja. Muito obrigada. Repito, estou muito feliz com todos vós aqui nesta minha festa. Muito obrigada por estas lindas flores que se encontram no meu altar. Muito obrigada aos que vieram de longe e a todos vós aqui presentes. Também muito obrigada aos que aqui estão pela primeira vez neste lugar sagrado. Filhos queridos, mais uma vez, obrigada. Obrigada, muito obrigada pela grande honra e homenagem que me fazeis a mim, a vossa Mãe da Bondade. Que esta mensagem, meus filhos queridos, esteja sempre presente nos vossos corações e vos conduza a viver como instrumentos verdadeiros aquilo que Deus verdadeiramente quer de vós. Que sejais servos e servas do Senhor e que permaneceis sempre unidos sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve. Maria, Mãe da Bondade, no córrego da Igreja.